Olá, pessoal. Olha aqui novamente o nosso bate-papo com o Armelin, falando de varejo, né, essa área maravilhosa aí e esse projeto que está dando assim muito certo. Eu novamente quero agradecer aí aos novos inscritos do canal, né, solicitar para as pessoas que não nos seguem que tragam aí mais pessoas. Vamos unir essa força aí do varejo para a gente poder discutir aí todos os assuntos pertinentes à nossa área e trazendo soluções, que é o que o podcast está apresentando aí nesses últimos episódios aí. Tá muito legal, sucesso total. E hoje nós vamos falar de um assunto não menos importante, né? O assunto que nós estamos trazendo aqui foi até uma sugestão de alguns supermercadistas que me procuraram, pediram para falar sobre o assunto, e nós já começamos a desenvolver. Esse podcast vai ser tratado em outros assuntos também ligado a ele. Nós vamos ter outros podcasts falando também desse assunto, porque ele é bastante extenso, tá? E hoje para nossa alegria aqui, nós trouxemos aqui uma profissional dessa área para falar de marketing no varejo, né? Eu quero começar esse podcast já falando uma frase polêmica, que eu tenho dito muito isso no mercado com frequência, onde eu falo que marketing, ou você tem criatividade ou você tem que ter dinheiro, né? E essa é uma vivência que eu tenho experimentado aí dentro desse varejo, né? Eu vejo muitas lojas pagando caro, né? Jogando margem fora, jogando produto, afetando o seu financeiro, porque trabalha com um marketing agressivo, somente em preço, né? E isso é algo que precisa mudar. Muitas empresas já se adequaram, né? E por isso nós vamos falar com uma pessoa hoje especializada no assunto, né? Hoje nós vamos falar com a Bruna Armelin Gibin. Bem-vindo, Bruna, Obrigada, ao podcast obrigada, do Varejo, falando com o Celso Armelin. obrigada. Bruna, fala um pouquinho. A Bruna, ela é sócia da Realtá. Isso. Realtá vem da língua italiana. Italiano, é realidade. Realidade, muito bem. Então, Exato. falar de marketing, falar de realidade é o que nós estamos precisando mesmo, né? Bruna, fala um pouquinho aí da tua história, quem é a Bruna, quem é a Realtá, conta pra gente com quem que nós estamos conversando. Tá, nós somos da Realtá, né? Eu sou a Bruna. Olá, pessoal. Olá a todos. A Realtá, na verdade, ela foi criada. Eu já trabalho com varejo aí, já tem, apesar da cara de novinha, eu já tenho trabalho aí, já tem uns 15 anos já com varejo, né? Trabalhei em outras áreas, trabalhei nas áreas de pesquisa e atendimento ao cliente, né? Trabalhei muito forte nisso também. E trabalho com varejo. E aí, nessa experiência de varejo, a gente percebeu ao longo do tempo que o varejo, né, falando de supermercado em si, ele tem as suas particularidades e ele precisava de uma agência especializada em varejo, né? A gente percebia que às vezes as agências tinham uma dificuldade em atender o supermercado e até o supermercado tinha uma dificuldade em encontrar agências que entendessem esse ritmo do varejo. Uhum. E como nós já tínhamos essa experiência em varejo e a formação de marketing, nós unimos os dois. Então, há 5 anos aí nós estamos trilhando a Realtá, que é realidade em italiano. Por que realidade? Porque a gente trabalha a realidade do nosso cliente. A gente trabalha com grandes redes, com médio, com pequeno, e a gente sabe que cada rede ela tem a sua particularidade, ela tem a sua realidade. Então, as estratégias elas precisam ser diferenciadas para a sua realidade mesmo. Ô, Bruna, pegando aí um gancho da sua apresentação, quando você fala essa realidade, nós estamos falando que existe muita cópia, né, Sim, dentro desse segmento, né? sim, Eu vi que alguém lá fez uma dancinha, eu vou fazer a dancinha também. sim, Alguém fez alguma coisa, eu vou fazer a mesma coisa. sim, E aí você foge da sua realidade, né? Você vive a exato. realidade do outro, É. né? Eu acho que essa foi a ideia da Realtá, então. Sim, a gente percebeu ao longo do tempo que até, né, com o marketing digital, e hoje isso é muito forte, a gente percebe assim, eu quero viralizar, Bruno, eu quero que 1 milhão de pessoas vejam o meu vídeo. Legal, onde você está inserido? A sua loja atende quantas pessoas?
Qual é o seu real interesse em que viralize pro fulano, pro cara que tá numa cidade que tá a 200 quilômetros da sua loja? Como isso vai vender? Porque no fim, o que vale de verdade, e a gente sabe disso, é o cliente dentro da nossa loja ou o cliente comprando dentro do nosso site do e-commerce. É isso que vai valer. Claro que existem outras importâncias, outras métricas de importância que a gente precisa. Então, tem a imagem e o branding da nossa marca, que a gente precisa saber qual é a visualização, mas então, trazer essa realidade, o que de fato vai trazer o seu cliente aonde você está inserido para sua loja. Legal. Ô, Bruno, a gente pode até falar que aquela frase bonita, né, que a gente pode ter 1 milhão de amigos, nem sempre é tão interessante assim, né? Nem sempre é tão Porque eu não conheço interessante. alguém que tenha 1 milhão de amigos, né? Mas hoje, com as redes sociais, você consegue ter muito mais do que isso, né? Sim. Só que são amigos que não geram resultado, não compram na tua loja, né? Eu tive agora recente uma proposta de uma empresa oferecendo cadastro, né? Seguidores, Ah, né? péssimo. E aí eu falei assim, gente, mas você paga tipo R$ 150 e compra 20 mil seguidores. Falei, que legal. Agora, para que serve? Para nada. É. Eu O, vou se- ter um o- seguidor lá na Chechênia lá. Os seguidores, na verdade, a gente fala que ele é métrica de vaidade. Ele é importante ter seguidores, mas é importante você ter seguidores de Ah, qualidade, né? Ou seja, que adianta você comprar primeiro? Você precisa entender, começando ali, a plataforma, né, a rede social, falando da rede social em si, ela não é um sistema que você contrata. É diferente de, às vezes, a gente que está, né, por trás precisa entender que a plataforma não é um sistema que você está contratando para fazer um trabalho dentro das suas necessidades, dentro da sua loja. Não. É uma plataforma que ela abre para que você a utilize para atingir pessoas. Ou seja, eu tenho a plataforma. Você não tem um Instagram. O Instagram não é seu. O Instagram é do Instagram. E ele abre para que você tenha um cadastro lá dentro. Então, você tem que trabalhar de acordo com que a diretriz da plataforma. Então, a compra de seguidores, ela é inútil por inúmeras razões. Primeiro, você não está comprando seguidores que são seguidores que vão, de fato, vão vir para sua loja. Você está comprando gente da Rússia, gente de sei lá da onde, né? Então, aí você já perdeu aí. Segundo, dentro da diretriz da plataforma, você pode perder a sua rede social. E quando a gente fala perder, porque a internet não é terra de ninguém. Isso acabou. Então, você perde a sua rede social e dentro do seu CNPJ você não consegue abrir outra rede social. Então, assim, não, mas eu faço a gente já teve clientes que Bruno, eu faço um perfil 2. Tá bom, legal, mas você sabe que isso não tá certo e a chance de você perder um trabalho que vem sendo feito pela sua equipe de marketing há anos é muito fácil. Então, a rede social você vai trabalhar de acordo com a diretriz da plataforma. Não é um sistema que você está contratando. Você tem que trabalhar de acordo com o que está ali dentro. Então, comprar seguidores é um tiro no pé. Não é um tiro no escuro, é um tiro no pé. perfeito. É isso aí. Você fala em comprar seguidores, esses dias eu vi uma chargezinha, tinha uma placa na frente de um supermercado, estava dizendo assim, contrata-se cliente com ou sem experiência. Né? Muito Isso é bom. legal, né? Sim, Eu não importa, desde que você seja meu cliente, né? exato. Eu quero contratar clientes. Clientes. É interessante que no podcast falando do varejo com o Arbelim, nós estamos assim aumentando o número de seguidores, né? Porém, nós estamos fazendo isso de forma Orgânica. orgânica, né? E o que é interessante, as pessoas que estão seguindo lá o podcast são pessoas que realmente são do varejo. Então, nós estamos falando para pessoas que têm interesse pelo assunto, né? É isso. Não é algo que está lá para fantasiar. Mas isso. voltando um pouquinho lá na apresentação, a Realtar, ela é uma agência de marketing Isso. especializada em supermercado. Isso. É isso? Exato. Tá. O trabalho da Realtar, ela vai fazer um diagnóstico na empresa Isso. e, de acordo com o perfil dela, ela monta todo um planejamento e trabalha muito a estratégia, é isso? Nós trabalhamos a estratégia. Isso vai além da rede social. Tá. Né? Então, nós não somos só não é uma agência de publicidade. Por que a gente fala de marketing? Porque nós trabalhamos a estratégia desde o início da sua estratégia. Então, ela vem do marketing, mas ela tem um departamento que é extremamente importante, que precisa
precisa ser alinhado junto ao marketing, que é o departamento comercial, e a gente sabe qual é a importância do departamento comercial junto com o marketing, né? E eles têm que se conversar, eles têm que se trabalhar para que a campanha de fato aconteça. E uma outra parte muito importante da estratégia é o chão de loja. Então, quando a gente fala de estratégia de marketing, a gente precisa pensar no todo, não só como a gente vai atingir esse cliente, né? A gente vai fazer um Reels, sim, isso faz parte da estratégia, mas dentro do todo a gente precisa trabalhar. Então, hoje, qual é a maior necessidade que esse cliente tem? Então, a gente quer trabalhar uma estratégia para melhorar a imagem dele dentro da cidade, a imagem dele, como que tá? A gente precisa... alguns clientes, por exemplo, eles vêm com dores pra gente do tipo, Bruna, eu quero ter mais... Eu quero que as pessoas saibam que tem variedade na minha loja. Eu não quero fazer uma promoção, mas eu quero que eles saibam que eles vão encontrar muitos produtos na minha loja. Então, a gente trabalha uma estratégia dentro de encontrar essa variedade. E aí, a rede social ela vai entrar junto. Então, a gente trabalha a estratégia de uma maneira geral, né? Que tenham todos os setores que eles possam trabalhar junto. Ô, Bruno, a gente pode falar até que um departamento de marketing sem estratégia é um tiro do pé, né? Total. Porque você vai atirando para tudo quanto é lado, de repente alguns você pode acertar e milhares você pode estar errando também, né? Pode ser que você tenha um número muito legal de um vídeo, pode ser que a gente pensou num vídeo muito legal e... Ok, mas o que isso trouxe de retorno para a gente, né? Então, a gente precisa avaliar essas métricas também. Que retorno isso trouxe para a nossa loja? Como venda, como margem, como aumento de ticket, como imagem do cliente. Ah, legal. Ô, Bruno, uma situação que eu tenho visto muito no varejo, né? E eu percebo que vocês do marketing não é um trabalho fácil. Não. Né? Porque você trabalha com ideias, com projeto, né? É algo que é criação. Né? Eu vejo muito, por exemplo, às vezes a pessoa que está lá do outro lado, né, no cliente, ele não tem essa visão estratégica de marketing, ele não é um homem de marketing, ele não tem a formação de marketing, mas ele tem o poder do cara do marketing. Sim. Então, de repente, ele olha lá, você pega um post lá, a agência cria um post e tal, ele olha para o post e fala assim, não gostei desse post. Aí fala, pô, legal, cara, então fala para mim, o que você não gostou? Não sei, só achei que não ficou legal. Pô, mas isso não me ajuda em nada, né? Falei, então, você não gosta? Fala para mim, eu não sei, esse amarelinho aqui parece que ele poderia ser um pouco mais vermelho, Eu falei, gente, mas como é que vai discutir um assunto desse? Eu vejo, é uma briga constante isso, né? Eu tenho um caso de um cliente que ele criticava muito o departamento de marketing da empresa dele, porque ele achava que ele dizia o seguinte, que o tabloide do concorrente é mais atrativo, é mais colorido, é mais rebuscado, tudo para ele era melhor. E um dia eu falei, o problema é que você torce mais para o concorrente do que para a sua loja, né? Porque o que você quer? Né? De repente você fala, eu quero um tabloide clean. Se for para você copiar o outro, se você tem lá uma arte muito carregada, para você ser diferenciado, você vai fazer um mais clean. Eu imagino que esse seria um caminho, né? Seria um caminho. Mas tem um estudo para isso. Sim. Né? Sim. E aí você falou num assunto aqui, a gente vai apresentando também a empresa aos poucos. Você falou da área comercial. Isso. Eu vejo assim, o marketing, ele tem uma vasta experiência, estou falando da agência, estou falando de pessoas que são formadas na área, né? Estudaram para isso. Eles têm uma vasta experiência para dizer o que funciona e o que não funciona. Né? Comercial não é marqueteiro. Comercial é negociador. O negócio dele é comprar, vender e gerar resultado. Ponto. Quando o marketing fala de planejamento, né, esses dias eu vi uma situação onde o marketing fez um planejamento anual e passou para o comercial. E aí o comercial falou assim, Celso, mas eu não sei o que fazer com esse planejamento. Por exemplo, nós temos lá na estratégia de marketing o dia do veterinário. Tá, legal, eu sei que existe o dia do veterinário, mas o que eu posso fazer para agregar valor para a minha loja trabalhando no dia do veterinário? Isso quem sabe fazer é o marketing. Sim. Isso não é o comercial.
né? E aí o comercial não sabe trabalhar aquilo, porque não é a área dele, Uhum. e aí o marketing também não funciona, né? Então, depois eu queria até puxar mais detalhes sobre essa questão da estratégia. Mas eu estou vendo aqui que o serviço que o marketing oferece, né, para a empresa, a Realtar, um profissional de marketing, ele está ligado a vários pontos, né? Você está falando de Sim, estratégias de campanha. sim. Tem as campanhas, então, né, nós temos aí as campanhas masters, então nós temos vários tipos de campanhas. Então, o planejamento ele é importante até para isso. Então, nós normalmente trabalhamos aniversário, aí, normalmente é uma campanha master. Às vezes, ela se funde com uma campanha ou de fim de ano ou uma outra campanha maior. Nós temos a Páscoa, Dia das Mães e o fim de ano. Então, normalmente, e aí depois nós temos o Dia dos Pais, nós temos Carnaval, então, e aí nós temos as campanhas menores. Ah, Bruna, olha, nós vamos trabalhar o Dia do Hambúrguer. O que nós podemos fazer para o Dia do Hambúrguer, né? Por que eu falo que é importante ter essa comunicação com o setor comercial? O comercial, ele tá ali como nosso fornecedor. O marketing é aquilo que você falou, a gente precisa, se você não tem criatividade, você tem que ter dinheiro, mas as campanhas, elas precisam acontecer. A gente precisa, toda a ideia muito, tem ideia que é linda, nossa, Bruna, eu queria dar 5 carros. Então, nós temos verba para isso? Não, nós não temos verba para isso. Então, quanto nós temos de verba? Ai, não temos verba. Ou temos que fazer uma estratégia para arrecadar verba. Quem que vai nos auxiliar com isso? É o departamento comercial. Isso. É o departamento comercial que vai fazer isso andar dentro dessa ideia. Então, toda ideia é linda, mas se ela não virar um projeto, ela não adianta nada. Bruna, só para você ter uma ideia, eu presencio no mercado isso quase que todos os dias, quando a gente fala de planejamento estratégico. Não tem planejamento e muito menos estratégico, Sim. né? E eu vejo, por exemplo, muitos departamentos comerciais ou supermercadista montando tabloide, né, seja digital ou impresso, hoje muito mais digital do que impresso, obviamente, mas montando o tabloide em cima de erro de compras. Então, tipo assim, é como se eu pegasse uma prancheta, eu fosse lá no meu depósito e falar, bom, deixa eu ver, ó, isso aqui não está girando bem. Eu vou O que botar não tá no... vendendo? O que não está vendendo? E eu vou lá e coloco na oferta. E aí, obviamente, que eu já comprei errado, já prejudiquei o meu financeiro, né, pelo volume que eu comprei, em função do giro, e agora eu acabo destruindo o meu financeiro porque eu poderia ter uma margem, pelo menos. Sim. E aí eu acabo com a margem. Essa estratégia que você apresenta, ela é uma estratégia que ela vai de quando você começa a negociação, Isso. quando você finaliza e quando você começa a promoção. Isso. Quando não tem essa estratégia, o que eu vejo é o que acontece em muitos supermercados. Vê o que está sobrando, vê onde nós erramos e põe na oferta para chamar cliente. Que aí é o famoso perde-perde, né? Ou ver o que o concorrente está fazendo. Se baseia totalmente no Isso, concorrente. é verdade. Né? Se ele está vendendo barato, vamos vender barato também. Ou seja, se ele está perdendo, eu estou perdendo mais ainda. Até morrer os dois abraçados, né? Exato. Eu também então, acho. eles se baseiam, muitos tabloides também são desenhados em cima do preço do concorrente. Claro, a gente sabe que o cliente ele vai fazer essa conta e alguns produtos a gente sabe que vai fazer o cliente sair da casa dele e trazer para dentro da loja, né? A gente tem que levar, mas você precisa ter a sua estratégia. Hoje, preço não é a única exclusiva escolha do cliente. Bruna, eu e o meu concorrente batemos o preço de frente. O que eu faço para trazer o meu cliente para minha loja? Você vai ter que se diferenciar dentro da sua loja. Você vai ter que se diferenciar no seu atendimento, na experiência que você está trazendo dentro da sua loja. E aí entram as campanhas. São elas que vão fazer o cliente entrar dentro da loja. Como que a gente vai trabalhar isso? A gente vai trabalhar isso na rede social. A gente consegue trabalhar na rede social, por exemplo, para entregar como que a rede social vai entregar esse conteúdo para o meu cliente? Então, a gente tem que fazer uma estratégia da rede social, porque a gente sabe que rede social precisa de constância, precisa ter um conteúdo de valor. Então, quando eu entrar com um conteúdo de venda, eu tenho que ter conteúdos de valores, né? Quando eu falo conteúdo de valor, não é valor monetário, é valor de conteúdo mesmo, de conhecimento. A plataforma, ela entende isso e ela faz uma entrega maior. Então, quanto maior você tem essa entrega de conteúdo de valor,
Quando você vir com um produto com um conteúdo de venda, a plataforma vai entregar. Então, tudo isso faz parte da estratégia. Maravilha. Ô, Bruna, eu sempre aprendi, sempre vivenciei dentro do varejo, que o varejo alimentar, o supermercado onde nós estamos atuando, ele vive de vendas, né? Mas ele ganha pelas compras. Sim. É lá que eu consigo ter uma margem diferenciada. E aí, nesse aspecto, o marketing, ele entra para fortalecer, né, esse elo entre venda e área comercial. Isso. Né? Se o marketing não tem uma visão estratégica, se ele não tem uma política definida, ou ele vai acabar com a minha venda, ou ele vai acabar com a minha margem. Em um dos dois pontos ele vai atacar. Sim. Né? Na verdade, ele é uma terceira opção de melhoria, e não ter uma opção de ser ou venda ou margem. Ele não está ali nem para diminuir a venda e muito menos para diminuir a minha margem. Uhum. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo, por exemplo, algumas empresas fazendo um trabalho voltado para as redes sociais, né, para os clubes de compra, né, para fidelidade, né, de um Sim. modo geral. E eu começo a perceber em algumas situações, eu vou contar um case aqui de uma loja que é muito interessante, que eles têm um investimento muito pesado no marketing, é muito pesado, porém, 2024, nós tivemos assim um crescimento muito forte de pessoas que se cadastraram no clube, né? E isso foi um resultado apresentado em reunião muito legal. Porém, ficou muito claro que nós fizemos mais para os mesmos. Por quê? Porque, imagine assim, vou pegar um número hipotético. Nós tínhamos 100 mil clientes. Quando nós lançamos o clube, que a gente vai falar um pouco dessa área, nós tínhamos 30 mil clientes no clube. E aí, no mês seguinte, foi para 35, no outro foi para 40, e no outro para 45, 50 e tal, e chegamos a 100 mil clientes no clube. Mas as minhas vendas caíram. E a minha margem caiu. Eu vendi menos do que eu vendi o ano passado, não consegui ter a lucratividade que eu tive o ano passado. E aí o marketing ele fala assim, mas nós estamos evoluindo, nós estamos melhorando a nossa imagem. Sim, mas para quem? Quem é que está vindo na minha loja para comprar em função disso? Então, pelo que você está me passando, essa estratégia, se ela não tiver um vínculo muito forte com o meu comercial e com os resultados que eu quero, Sim. eu vejo que vai acontecer muito, eu queria que você falasse sobre isso também, que logo depois, que é troca agência. Então, Sim. então eu vejo muitos supermercados, né, que é na nossa área, que ele começa a fazer um trabalho. Aí, de repente, aquele trabalho, mas a minha venda não está melhorando, a minha margem está caindo, então eu quero outra agência. Como se a agência fosse a responsável por fazer aquilo. Na verdade, faltou estratégia, faltou negociação, Sim. faltou tudo, na verdade. Né? O que sobrou foi prejuízo. E aí o caminho é o melhor, é esse, né? Troca a agência e tenta outra. Né? Eu tenho visto aí empresas que todo ano está trocando agência, como se a agência fosse a culpada de tudo aquilo, né? Eu percebo que tem essa falta de alinhamento de expectativas e de objetivo mesmo. Qual é o objetivo da empresa? Quer dizer, nesse caso, o objetivo da empresa é a parte de venda, e o objetivo do marketing, ele está mais ligado na imagem. Mas hoje ele teria que tirar um pouco essa campanha de imagem e trazer mais campanhas que trouxessem essa venda do cliente. Então, ele teria que mudar o foco e ir de acordo com o que a empresa de fato está precisando. Se ele faz esse acompanhamento de métricas, ele consegue ver. Legal, Bruno, eu estou tendo um bom engajamento na minha rede social. Ótimo, porque se você está tendo um bom engajamento, então isso quer dizer que a gente pode trabalhar melhor essa venda. Então, algo de correto você está fazendo, porém, a gente precisa atingir o cliente que não vem na nossa loja, não o cliente que já está na nossa loja. A gente precisa manter o cliente que está na nossa loja e trazer clientes novos na nossa loja. Esse é um ponto. Outro ponto, em relação às agências, você pode contratar a melhor agência do mundo. Se você não tiver uma boa negociação, você pode ter a melhor arte, a arte mais linda, o melhor profissional. Não vai vender.
Então, você pode pôr na capa do seu tabloide a cerveja que vai trazer o cliente para sua loja. Se o do concorrente, que é uma artezinha feita pelo sobrinho, tiver mais barato, a pessoa vai no sobrinho. Não adianta. Então, você precisa entender também e nivelar, por isso que precisa estar alinhado. Né? A gente trabalha, a arte ela é importante, é aquilo que você falou, mas o que diferença que vai fazer o vermelho? Às vezes a pessoa, a agência, ela precisa ter esse feeling também de entender, porque a agência, ela tá lá para ser um suporte. Então, ela precisa ter esse feeling. Às vezes o dono não sabe o que ele quer, mas ele conhece o cliente dele. Ou então não, ou ele está levando isso para o pessoal. E aí eu preciso trazer uma realidade. Você não é o seu cliente. Porque às vezes você está com uma visão, mas você é um público A. E o seu cliente da sua loja é um público D. Você está com uma visão de que, na verdade, se o produto estiver sendo vendido para você. E não é para você que a gente está pensando. Na verdade, a gente está pensando no seu cliente. Né? Por isso que Legal. hoje as pessoas falam, o B2B, o B2C. Tudo é B2C hoje. Tudo é para o consumidor final. Então, a agência ela precisa sempre pensar no consumidor final. Quando a gente trabalha uma campanha, a gente vai falar de materiais de campanha, por exemplo, um dos materiais que a gente sugere para o cliente é quando ele entra no corredor. Eu quero que ele tenha uma visão quando ele entra no corredor. Que material eu vou sugerir para o cliente? Hoje, eu quero um adesivo de chão. É melhor um adesivo de chão ou um cartaz? Para onde esse meu cliente está olhando exatamente? Então, às vezes o nosso cliente, o supermercadista, tem essa percepção do cliente dele e é importante a agência ouvir, mas a agência também precisa ter esse feeling de falar, olha, a gente está fazendo isso porque você quer que a gente coloque 100 itens numa página? A gente pode colocar, mas isso fica desconfortável visualmente. Né? A gente já viu casos, por exemplo, do cliente que faz um jornal com muitos itens, porque ele quer dar a sensação de que tem muita coisa na promoção. Mas quando você vai no financeiro, você vê que ele está no vermelho. Ele não É está isso aí. vendendo. Então, Ou não só está vendendo os 200 itens promocionais. Né? promocionais. Então, a margem dele... E aí, Bruna, até nós vamos trazer aqui um convidado também, para que eu possa falar sobre a área comercial, né? Porque eu fico pensando o seguinte: o nosso comprador ele tem que ser mágico, Sim. né? Porque na segunda-feira ele tem que fazer um tabloide de limpeza e outros produtos lá. Na terça e na quarta ele tem que fazer um tabloide que envolve hortifruti e padaria. Depois, na quinta, ele põe bebida. Na sexta, ele põe uma carne. Além disso, ele tem um tabloide com mais de 100 itens durante a semana. Viu? É humanamente impossível a pessoa fazer uma negociação para promover 300, 400 itens durante uma semana. Ah. E é absolutamente possível ele jogar esses produtos no tabloide ou no digital e destruir a margem dele, que é o que você está falando, né? Sim. Aí você vai lá no financeiro e você percebe a diferença. Gente, e nós estamos falando aqui de um assunto que ele tem que ser observado. Hoje nós temos indicadores que assusta, né? Por exemplo, quando você pega uma venda de um faturamento de segunda a quinta, onde você tem algumas ofertas atrativas, mas nada assim tão exagerada, você percebe que a margem da tua loja ela está realmente dentro de um padrão bom. Aí sai um tabloide com 150 itens, a tua margem cai mais de 50%. Ou seja, onde é que está a expertise nessa área aí? Né? Onde é que está o planejamento? Onde é que está a estratégia, na verdade? Sim. Né? E eu tenho que trabalhar esses indicadores. Por isso que eu acho que a Bruna está falando aqui de ter essa comunicação constante do comercial e o departamento de marketing. Né? Às vezes, o departamento de marketing vem... já aconteceu de clientes virem assim, a gente fazer o planejamento, fazer a reunião com o departamento e buscar verba, e aí tá todo mundo engajado, porque a gente traz essa estratégia, mas a gente quer trabalhar junto com o departamento, a gente não tá lá. Às vezes existe um incômodo do departamento interno de marketing, seja de quem for, da agência, porque eles se sentem um pouco desconfortáveis, mas nós estamos lá, na verdade, para fazer acontecer, a gente tá lá como apoio. E aí a gente faz aquela estratégia, faz o planejamento, e aí quando dá 2 meses, o departamento comercial chega e fala assim, olha, faz uma arte que a gente conseguiu uma verba aí, a gente vai sortear
3 itens, e aí já está rolando uma campanha, e aí vai entrar mais 2 campanhas paralelo. E aí eu fico pensando, poxa, ele não poderia ter trazido isso para o departamento de marketing para que a gente pudesse agregar isso numa estratégia só, para que a gente pudesse pensar numa outra solução. E aí são 2 departamentos trabalhando completamente separados, né? O departamento comercial trazendo o que o fornecedor dá, o que o fornecedor, né, o que ele Sim, negocia, e o departamento de marketing quebrando a cabeça para tentar fazer as suas ideias acontecerem. E aí ninguém está trabalhando junto. E aí até o cliente final ele fica perdido. Nada tem engajamento, porque tem 30 campanhas acontecendo ao mesmo tempo e eles nem sabem mais do que eles querem participar ou no que eles participam. E aí não traz resultado. Aí o comercial não consegue comprovar lá para o fornecedor. Ah, eu preciso de um marketing porque eu preciso comprovar para o fornecedor, porque a gente fez a negociação. Então, mas não poderia ter trazido isso para o departamento de marketing, a gente ter conversado, né, nessa perfeito. estratégia. Como que isso poderia ter sido melhor aproveitado, por exemplo, né? Bruna, você sabe que eu tenho cobrado muito no varejo, que é o pós-promoção, né? Uhum, sim. Por exemplo, poucas empresas elas fazem um levantamento, né, do resultado dos produtos que ela promoveu ou das ações que elas fizeram, né? Então, é assim, eles analisam muito: "A minha venda aumentou", tá. Qual foi a participação daquele item que você promoveu no aumento da tua venda? Será que foi ele mesmo que trouxe? Por exemplo, eu tenho uma ferramenta lá que, quando você fecha lá um tabloide ou qualquer tipo de oferta, tem que ter o fechamento dizendo quanto eu vendia no preço normal e qual foi a reação com o preço promocional. Até para eu saber se aquilo vale a pena. E eu tenho visto produtos, por exemplo, Bruna, que vendeu mais em época de preço normal Do que na do que na promoção. promoção. E eu gastei um rio de dinheiro para nada, né? Aquilo não Sim, atraiu, não é o público, não teve interesse nenhum. Claro que você pode fazer um institucional, né? Eu gosto muito dessa tua ideia de falar que dentro do planejamento nós temos as nossas campanhas master. Que isso. campanha master? Nós estamos falando em 4 campanhas durante o Sim, ano, né? sim. Hoje o que chama mais atenção hoje, que é forte, Dia das Mães, que é uma É, campanha muito muito forte, forte. Natal, que é muito forte, depois nós temos o aniversário da empresa, né, que também é uma campanha, Sim. que pode estar dentro da campanha master, E a e Páscoa, e a às vezes. Páscoa, que é uma campanha É, forte. Aí depois você vem com as secundárias, né. sim. As Dia dos secundárias, Dia dos Pais, Pais, vende tal, que bem. são campanhas importantes, mas Sim. que não vai trazer um faturamento, algo tão expressivo quanto a gente pensa que Carnaval, né. como são as campanhas master, né. Sim, E essa ideia da campanha institucional, eu acho que aí é uma manutenção de marca, né. sim. Você tá trabalhando o institucional, lembrando o dia do médico, o dia do veterinário, o dia do É. açougueiro, que é muito legal. Dia do consumidor, Dia do consumidor, o dia da mulher, né. dia da mulher. Algumas datas a gente consegue trabalhar, institucional e é bem importante. Então, por exemplo, o dia do cliente. Bruna, é uma data que a gente não consegue fazer uma promoção, então por que que a gente não faz um vídeo? Por que que a gente não vai lá atrás do nosso cliente? Os nossos clientes mais antigos, eles querem falar, porque eles estão todo dia na nossa loja. Eles gostam de vir na nossa loja, eles se sentem em casa na nossa loja. Então, por que que a gente não vai lá, abre um espaço para esse cliente, falar, vamos agradecer esse cliente, por que que a gente não agradece aquele cliente? E aí a gente trabalha a nossa imagem, né? Então, aí a gente faz uma imagem bonita, faz uma filmagem, né, de qualidade, e aí a gente consegue trabalhar, porque isso faz diferença quando o cliente vai escolher a sua loja. Às vezes, Hum. o supermercadista acha que as escolhas elas são todas conscientes e nem sempre é consciente. Às vezes ele não está escolhendo porque ele na cabeça dele não é assim. Eu vou escolher ele porque ele fez um vídeo agradecendo os clientes. Não, não é assim que funciona a mente, né? Então, né, a gente acaba estudando muito, profissional de marketing hoje acaba estudando muito e é importante a gente estudar o hábito do consumidor, né? Estudar o consumidor para a gente trazer isso para os nossos clientes, né, para a gente trazer isso para o supermercadista. Não é uma escolha consciente, mas o cliente, quando ele vê esse tipo de ação, ele fala: olha, lá é uma empresa legal, eu gosto de lá. Por quê? Porque lá ele valoriza o cliente, lá você é bem atendido, lá as pessoas, você é bem recepcionado, né? Então, isso faz diferença na hora que você vai escolher a sua loja.
Se você não for bem atendido, se for uma loja que, né, tem uma polêmica de alguma coisa, pode ter certeza. Se você pode estar com o preço mais barato, a pessoa não vai escolher a tua loja. Não vai. Se ela tiver uma experiência ruim dentro da tua loja, você pode pôr praticamente de graça. O cliente não vai voltar na sua loja. Essa é a Perfeito. verdade. Ô, Bruna, muito legal isso. Eu concordo com tudo isso, porque eu vejo muitas lojas gastando muito dinheiro, fazendo promoções extremamente agressivas, né? Sim, E óbvio que nesse momento ele acaba vendendo muito sim. a promoção, tá? É, Era para vender mais coisa, mas ele só vende a promoção. E aí a margem dele vai embora e tal, e a gente percebe que tudo isso é uma falta de estratégia mesmo, sim. né. Mas hoje a Realtá, então, o trabalho dela, ela faz um diagnóstico, né, Isso. para ela entender o perfil do cliente, Isso. do cliente, Isso, exato. né, e nisso elabora todo um plano estratégico envolvendo o departamento comercial e o departamento de marketing, às vezes é uma pessoa que representa ali. Sim, A agência acaba fazendo tudo isso. isso. Legal. A Ma gente mas faz nós isso. podemos trocar tudo isso, né, Bruna, também contratando um molequinho para fazer esse trabalho, né. É, Sai bem mais barato, aí não é por sua sai? conta em risco, né. Ah, tá, legal. Eu não creio que alguém vai fazer É. isso, né, Ah, não. mas eu acho que as empresas elas vão optar sempre por um profissionalismo, né. Mas se quiser fazer algo barato, tem também, né. Tem. Hoje eu tenho um amigo, o Eduardo Pitaluga, de Sorocaba, ele fala que a agência às vezes o pessoal confunde a agência com pastelaria, né. Pastelaria. Tipo, liga pro cara e fala: "Ó, sai 2 tabloide e um pastel de Aí carne, eu por favor". falo: "Vou pôr o óleo para esquentar lá É, eu vou pôr então". ela pra esquentar e tal. Ou seja, se não precisa ter estratégia, não precisa ter É, criatividade, então nós podemos contratar um pasteleiro, né, que também daria um resultado para ele. Não sei qual vai ser, não sei, né, não é. sei qual vai ser o volume do prejuízo que ele vai ter, né, mas isso é muito comum, É bem né. comum. Quando você requer estudo, quando você requer conhecimento, isso tudo tem um preço, né. Sim, Nada, nada sai de graça, né. é. O intelecto, normalmente, as pessoas acabam não valorizando tanto, né. Legal. Ô Bruna, por que é importante entender que as redes sociais são ferramentas e não o marketing em si? Fala um pouquinho para mim sobre Então, essa a essa rede social, ela quando a gente vai trabalhar a estratégia, a rede social ela é muito importante, ela é de extrema importância, né. Hoje, a gente tem eu já tive clientes que não queriam ter redes sociais, que achavam uma besteira, falava: "Isso aí não presta para nada, você vê essas", né. Então eu já ouvi, por exemplo: "Ah, você vê esses videozinhos de maquiagem", então, a indústria da maquiagem, por exemplo, no Brasil, ela fatura milhões, nos últimos anos ela cresceu absurdamente. A gente tem marcas nacionais hoje que brigam com marcas internacionais. Ou seja, isso é a rede social. A gente já vê um comportamento do consumidor mudando. Então, a gente já vê, por exemplo, a geração Z mudando esse comportamento, né? Utilizando redes como o TikTok para fazer para definição de compras. Então, a gente precisa estar lá. Mas ela não é só a rede social que faz parte da estratégia dentro de um supermercado, né. Então a gente precisa, por exemplo, quando a gente fala de uma campanha, e por isso eu falo do chão de loja, a gente precisa levar em consideração o quê? Que a nossa operadora de caixa saiba o que está acontecendo, o que está sendo divulgado, como funciona a mecânica da campanha, o que a pessoa tem que fazer para participar, até quando ela pode participar, eu ganhei, o que eu tenho que fazer? Por quê? Porque no fim é o nosso chão de loja que está com o nosso cliente ali todos os dias. A rede social, ela vai ser uma maneira que a gente vai chegar. Ela é de extrema importância? Sim, ela é de extrema importância. E ela abre um leque enorme, porque você tem que saber trabalhar a diretriz da plataforma, você tem que saber ter constância, você tem que saber o que você quer viralizar, qual é a imagem que você quer trazer dentro da sua rede social. Não adianta você trazer um videozinho em que a pessoa joga um balde de água e fala: "Ah, vem, aproveite as ofertas". É engraçado? É. Você vai comprar naquela loja por causa desse vídeo? Isso faz você dúvida. comprar? Aí fica a Aí dúvida, né. fica a dúvida. Sem contar que
Hoje, você precisa tomar um cuidado enorme em expor o seu funcionário a esse tipo de situação. Isso precisa ser falado. Alguns funcionários querem, eles já têm essa. A gente gosta muito de aproveitar esses funcionários que gostam. Tem muita gente que gosta, fala, Bruno, eu vou fazer o vídeo, eu gosto, e a pessoa já tem jeito. Isso é muito legal, aproveitar esses funcionários. Mas às vezes ele não quer. E aí, ele, com medo de represálias, ele aceita uma situação que pode constrangê-lo. Hum, E isso pode acontecer também. sim. E aí, isso não é estratégia de rede social. Isso não faz com que você pense na empresa como uma marca, né, como uma empresa que eu gostaria de trabalhar, porque quando a gente está divulgando a nossa empresa, a gente não está divulgando só para a pessoa ir lá comprar, a gente está divulgando também, pode ser que ela queira trabalhar na nossa loja, a gente sabe que hoje o varejo tem uma dificuldade enorme em contratações. Então, se a pessoa vê isso, pode ser que ela fale, eu não vou trabalhar lá não, para que eu vou trabalhar Sim. lá? Tem que ficar fazendo esses vídeos aí. Às vezes é isso também. Você está vendendo a sua imagem, né? Cada rede, ela tem uma particularidade, mas ela não faz parte da estratégia total. A rede social, ela está dentro de um contexto, na verdade, ela é um contexto dentro de uma estratégia maior. Você sabe que você está falando uma coisa aí que me passou agora aqui, eh, que é algo preocupante, né? Eh, Nós temos pessoas com muita habilidade para Sim, fazer vídeos e sim. tal. Então, de repente, tem lá uma rede de supermercado e o Sandro ele começa a fazer os vídeos e chama e tal, e começa a ter seguidores, né? E começa a ter muitos seguidores. Existe a possibilidade esses seguidores serem do Sandro e não da loja? Sim. Né? Tipo assim, não, eu vejo o vídeo porque eu gosto do Sandro, eu gosto É, do jeito que ele fala, é, eu gosto como ele expõe. Tá, mas e a empresa, né? é. Eu sou seguidor da empresa? Não, não sou. Por Eu, isso que é importante, por exemplo, a gente trabalhar as collabs, né? Então a gente não trabalha a pessoa, a gente vem a pessoa, faz ali uma parceria, a pessoa vem na nossa loja, ela tem os seguidores dela, perfeito. mas ele vai trazer, esse influenciador vai trazer pra gente qual é o perfil do seguidor que ele tem, né? Então, por exemplo, nós temos muitos influencers nichados hoje. Ah, é um empório, então eu quero trazer um público mais fitness, eu quero trazer um público que faz, que gasta mais um churrasco, que gosta de vinhos. Ah, Bruna, eu quero trazer a dona de casa. A gente já tem influencers que trabalham dona de casa, então eu quero trazer essa influencer dona de casa. Então, as collabs, elas são mais interessantes nesse sentido do que a não ser, né, claro que seja, né, a gente tem muito, às vezes as pessoas, né, os próprios donos ali que acabam fazendo os vídeos, mas acaba sendo mais para uma divulgação de imagem própria do que da empresa, né. Perfeito. Tá. Bruna, para a gente falar um pouquinho sobre esse seu departamento aí, quais são os maiores desafios hoje para seguir as diretrizes, né, das plataformas de redes sociais? A rede social, a gente precisa entender algumas coisas. Cada rede social, ela tem um público diferente. Então, por exemplo, a gente já percebeu, por exemplo, com alguns clientes, que o Facebook, ele tende a ter um público mais velho. Até a geração mais nova, muita gente nem tem Facebook mais, porque acha que o Facebook já foi extinto. Mas o público mais velho, ele ainda tende a utilizar bastante a rede social, o Facebook. O senhor utiliza, né? Sim, Então. E você é um fator de compra, você compra. Então, você é um cliente que é interessante eu atingir você no Facebook. Então, eu preciso fazer um conteúdo para você no seu Facebook, né? Então, eu preciso tá, entender a plataforma do Facebook. Isso é um ponto. Aí, o TikTok é um outro ponto. O Instagram é um outro ponto, né? A gente tem figuras diferentes em cada plataforma, né? Por exemplo, a minha mãe não tem Instagram. O Facebook dela bomba, mas ela não tem Instagram. E ela falou: eu não me adaptei, não é uma rede social que eu não gostei, não consigo utilizar, não entendi direito. Quer dizer, tá, eu não consigo atingir ela no Instagram, mas eu consigo atingir ela no Facebook. Então, primeira coisa é a gente entender que cada rede social ela tem um público. A segunda coisa como eu falei, a rede social não é um sistema que você está contratando. Você está, na verdade, ele está abrindo um espaço para que você possa fazer a sua divulgação. Eu falo muito para os meus clientes que rede social ela é gratuita para pessoas. Para empresas, ela é
uma mídia. Como nós trabalhamos revista, como nós trabalhamos TV, como trabalhamos rádio, como foi trabalhado a vida toda. É uma mídia que a gente precisa entender. Então, Bruna, quando que eu vou ter um alcance maior? Então, vamos entender o seu público. A gente precisa analisar as suas métricas. A gente precisa entender o que tá atingindo. Bruna, eu quero que isso aqui tenha muita visualização, eu quero que... É uma campanha que a gente vai entrar. Então, a gente vai entrar com uma verba de tráfego. Por quê? Porque você, dentro da rede social, você precisa entender que você não está concorrendo com o supermercado X. Você está concorrendo com a Virgínia, você está concorrendo com o assunto político do momento, você está concorrendo com o influenciador, você está concorrendo com a blogueira de maquiagem. São com essas pessoas que você está concorrendo. É esse espaço que você está concorrendo. Você está concorrendo com a Coca-Cola, é com todo mundo. Não é só com o supermercado X. Então, Bruna, eu quero atingir mais pessoas. Então, nós precisamos fazer o quê? Investir. Como qualquer Hum. outra mídia. Investir não comprando seguidores. Não. Existe que É. frisar que é bem importante essa parte. Né? Então, a gente precisa fazer um tráfego, a gente precisa analisar o seu perfil. Então, por exemplo, a gente conhece clientes que... você fez o tráfego. Bruna, eu ouço às vezes dos clientes assim... Bruna, eu não recebo nada, para mim não chega nada da minha rede social. Então, você é o perfil do seu cliente? Porque existe isso. A métrica, o algoritmo, ele trabalha dessa maneira. Às vezes, você não é o seu perfil. Né? Eu vejo assim, às vezes o pessoal do marketing vem, é um empório. Aí ele está numa área da cidade que não é uma área que é conhecida como um público A. Ele não é um público que faz... que vê conteúdos que seria o público do empório, não vai aparecer para você. Ele pode ser um consumidor de vinho, mas não é alguém que fica pesquisando sobre vinho. Exato. Então ele não vai aparecer para ele gente. não é a bolha dele. Não é a bolha, né? O que a gente Tá. fala das bolhas. Não é a bolha dele. Então não vai aparecer para você. Vai aparecer para quem? Vai aparecer para quem a plataforma acredita ser interessante um possível poder de compra. Por isso que a agência, nós como profissionais de marketing, nós precisamos estudar e estudar o perfil do cliente para a gente conseguir atingir esse cliente. Às vezes não vai aparecer para você porque você não é o perfil do cliente que vai na sua loja. Você sabe que esses dias eu estava numa reunião e a equipe do comercial, eles reclamaram que eles não estavam recebendo, né, as informações das redes sociais da própria empresa. E aí eu questionei algumas situações, né, mas uma delas é exatamente essa, né. Primeiro, você curte as páginas da Você empresa? segue. Você segue a empresa? Não. Mas como é que a Mas- empresa vai seguir você, né? É, E isso é uma coisa que assusta um pouco quando a gente fala desse comportamento, sim. porque existe uma grande maioria das pessoas dentro da própria empresa que não segue a empresa, a Não própria segue. empresa. Exato. Né? E a empresa também divulga, às vezes, alguns itens que está totalmente fora do padrão de consumo dele, Sim. da bolha, né? Da bolha, Ele exato. não é aquela bolha que Por ele tá. exemplo, para mim não aparece, não está na minha bolha, eu não tenho filhos, então nada relacionado a criança, fralda, nada disso aparece para mim, porque não é a minha bolha, não é a minha realidade. E das minhas amigas que são mães, elas às vezes elas vêm, você viu que tem uma loja? Eu falei, gente, eu não vi, porque para mim eu não sou esse público, não, eu não sou o público. Hoje a rede social ela é muito nichada, né? Então a gente consegue, isso é bom, né? Mas tratando de supermercado, a gente tenta atingir quem? Todo mundo, porque meio que todo mundo vai no supermercado. Então, a gente precisa tentar atingir todo mundo. Então, a gente vai trabalhar sim o Facebook, porque a gente precisa trabalhar a dona de casa, né? Muitas coisas ainda valem. Então, por exemplo, né, o que a gente fala do consumer e do shopper, né? Quando a gente vai vender a fralda, com quem que a gente vai falar? Com a mãe. Calma aí. É com a mãe que a gente fala, não é com a criança. Né? Sim. Então, quando a gente vai falar da cerveja ou da carne, a gente vai falar com o homem também, mas a gente vai falar com a mulher. Tá. Aí você fala sobre a constância, né? Sim, Isso faz muita diferença. faz. A plataforma, ela entende porque o que a plataforma quer? Ela quer ser alimentada, ela quer que você dependa dela. Isso é uma realidade. E isso acontece. Então, o que ela quer? Quanto mais conteúdos você fizer,
mais eu vou entregar os seus conteúdos para os seus seguidores e não seguidores. Aí a gente entra um pouquinho mais fundo. Tá, qualquer tipo de conteúdo? Não, não é qualquer tipo de conteúdo. E aí entra o trabalho da agência também de entender qual é o tipo de conteúdo que traz mais engajamento. Hoje, uma das métricas que são muito mais importantes do que, por exemplo, seguidores ou curtidas, é a métrica de compartilhamento. Então, para mim, é muito mais interessante que as pessoas compartilhem e salvem, aquele de salvar, do que só a curtida em si, por exemplo. Porque ela é uma métrica que ela traz mais engajamento. O engajamento dela é maior dentro da rede social. Então, é muito mais. Então, quando você vê um vídeo e aí você coloca lá, mande para o seu amigo isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, isso a gente consegue trabalhar dentro das campanhas institucionais, das menores. Hoje é dia da infância. Relembre aqui um doce, mande para o seu amigo para lembrar de uma brincadeira que vocês brincavam na infância. Então, a gente está fazendo o quê? A gente está incentivando esse compartilhamento. Isso é o que a gente faz dentro da rede social. Mas a gente precisa entender que a plataforma, a gente precisa entender a maneira como a plataforma vai entregar o nosso conteúdo. Porque se você colocar só oferta ou se você colocar só foto, vai chegar uma hora que a plataforma também não vai entregar o seu conteúdo, mesmo não tendo constância. Tendo essa constância. Legal, bacana isso. Você sabe que Falar de Varejo com a Armelin, né, o podcast, um dos sucessos que eu atribuo o sucesso desse projeto é a qualidade do estúdio. Sim. Por exemplo, aqui no Tangerina, né, que nós estamos... Tangerina está aqui em Itu. Entre vários que nós analisamos, nós escolhemos um que tem uma qualidade de imagem perfeita, Sim. que tem um som perfeito, né, que tenha profissionalismo. Isso. Porque isso vai interferir, né? Então, Totalmente. assim, fazer uma gravaçãozinha do vídeo e jogar no... Nem sempre isso vai trazer bons resultados para a empresa, né? Principalmente quando a gente está falando de empresa, porque é aquilo, quando a gente traz alguém, na verdade, ela está representando a empresa, né? É isso que ela está fazendo, ela representa a empresa. Então, quando você está vendo ali, não é a pessoa, você está vendo a empresa. Isso traz profissionalismo. Esse tipo de profissionalismo, ele faz diferença para o cliente. Então, quando você fala do podcast, você vê um vídeo, se fosse gravado no celular sem o microfone, ia ser uma coisa. Se fosse agora com a câmera e o microfone, aí é uma outra imagem que você tem. Você traz o seu profissionalismo. E aí as pessoas te ouvem, elas vão dar valor. Você pode falar exatamente a mesma coisa. Pode ser até assim, um conteúdo muito melhor. Se ele não for feito com qualidade, não vão ver. Entendi. E a viralização? É o sonho, mas pode ser um pesadelo? Pode ser um tirão no pé, assim. A gente já viu muitos casos de... Porque o viralizar, chega uma hora que você não tem controle sobre a viralização, né? E é muito legal. Hoje, a gente já consegue administrar a crise, né? Ainda existe a cultura do cancelamento, ela é muito real. Então, as pessoas se unem mesmo para cancelar. A gente já teve situações em clientes, alguns anos atrás, que um cliente não foi muito bem atendido, houve um caso de preconceito e a pessoa foi na rede social reclamar, porque ela não se sentiu ouvida dentro da loja. E aí, quando ela foi reclamar, as pessoas tiveram empatia e foram atrás. E aí viralizou. E aí é interessante, né, assim, você ver, porque nenhum dos conteúdos que eles faziam na época viralizou tanto que nem a reclamação. Olha só. Eu tive uma situação de um cliente, uma loja espetacular, fantástica. Só que, de repente, um concorrente muito forte foi vendido assim muito repentinamente, a negociação foi feita, e numa quinta-feira esse concorrente fechou as portas para fazer uma reestruturação, dar uma melhorada na loja e abriria a loja 10 dias depois. Só que esse meu cliente, ele não estava preparado para isso. E olha que interessante, numa quinta-feira, que era considerado um dia tranquilo de venda, de repente a loja dele bombou. Mas bombou de não ter operadora para atender a clientela. Então começou a estar fila de 10, 15 pessoas em todos os caixas. E aí, tudo bem. Então falou, gente, vamos correr, vamos resolver isso e tal. Só que alguém
foi lá nas redes sociais e colocou, né, que é um descaso, que a empresa não respeita o consumidor, e ele fez os comentários. E aí eu senti também uma deficiência de quem acompanha esses comentários. Sim, Que tipo de resposta pode ter? sim. E aí tinha aí pegaram o menininho lá da pastelaria, que é o que Ai, meu cuidava Deus. disso, né, e aí o menino ele respondeu assim: "Ah, tudo bem que hoje nós estamos com um problema, mas você há de convir que nós sempre atendemos muito bem vocês". Pronto, foi Acabou, só o que ele falou. acabou. E aquilo viralizou de uma forma, porque daí começou a aparecer: "Não, mas eu já comprei bolo estragado nessa loja, eu já comprei carne É. estragada, o atendimento aí é péssimo e tal". Gente, foi um terror que fizeram, e aí teve que entrar lá e fazer um pedido de É. desculpa, Que era o que para era ter consertar pra ter isso é sido muito difícil, né, isso. É, na verdade, que era para ter sido feito lá no começo, né. lá no começo. Lá no Hoje começo. a Realtá, por exemplo, ela que gerencia esses Sim, a comentários dos gente clientes. consegue administrar isso, né, Ah, até tá. porque a gente fica de olho, Apareceu, pá, na hora a você já vai gente lá e já toma uma a gente atitude. já orienta o cliente, né. Então, às Legal. vezes, vem uma reclamação: "Olha, existiu uma", porque o canal, a rede social, ela trouxe muito essa proximidade, né. É. Então a gente já teve, por exemplo, a menina limpou o carrinho, eh, aquele carrinho que vem com o banquinho, a cadeirinha para criança. E ela havia limpado com água sanitária. A cliente chegou com a criança, colocou, não colocou a capinha ou não tinha, manchou a roupa da criança. Manchou de água sanitária. E aí ela fez essa reclamação na rede social, por mensagem. E aí o que, que a gente faz nesse sentido? A gente orienta, vamos entrar em contato com essa cliente. Primeira coisa, o gerente precisa falar, precisa dar atenção, porque esse cliente ele quer ser ouvido. Não importa se é uma blusinha que custa R$ 5. Esse cliente quer ser ouvido e você precisa dar atenção para esse cliente. Quem que vai dar essa atenção para o cliente? É o marketing? Não, é o gerente da loja. É ele que está responsável por aquela loja naquele momento. E ele Tá. vai ligar e ele vai. Porque você fala, Bruna, mas eu vou dar uma outra blusinha? Se for necessário, sim. Quanto vai custar isso? R$ 50 para É que isso ela não aí, vá na rede social reclamar? Então, eu acho que é um valor até que justo. com certeza. Ô Bruno, e as métricas? Então, as métricas, que é o que a gente estava falando, né? Então, hoje a gente tem muitas métricas para avaliar. Hum, A gente tem nível de retenção. Então, quando a gente fala, por exemplo, a gente já sabe que as redes sociais, falando de Instagram e TikTok, eles gostam muito de trabalhar o vídeo, mas eles também, a gente verifica uma entrega maior de conteúdos de qualidade. O que uma das coisas, por exemplo, que a gente já reparou muito dos nossos clientes é: "Ai, Bruna, eu vou fazer receitas". Receita é um negócio que funciona muito bem, porque é o que o cliente vai ver. E aí, a gente costuma ver dentro das métricas que a gente analisa, uma curiosidade é que receitas com travessas engajam mais do que receitas nos potinhos. Porque você não consegue enxergar. Quando você faz uma receita na sua casa, você não faz no potinho. Você faz uma travessa para sua família. Então, engaja mais a receita na travessa. ah, que legal. Então, por exemplo, a gente tem a carne que vai sair da semana. E, Bruna, eu tô com contrafilé, eu tô com uma carne suína, né? Então, agora a gente está trabalhando muito forte o suíno, o festival suíno. Então, vamos trazer essas receitas de uma carne que a gente está trabalhando no jornal, por exemplo. Pode ser uma opção para a gente trazer para o cliente enxergar. Então, ele já viu que eu tenho esse produto no meu tabloide. Aí a gente traz uma receita, olha que delícia essa receita. É assim, não é consciente, é como eu falei, não é consciente, é bem sempre no inconsciente. Quantas receitas você já não salvou na sua rede social, falando que ia fazer e não fez, mas você salvou na sua rede social, então eu trouxe um engajamento. Então, se eu trouxer o produto, também a gente já consegue gerar. A gente já consegue gerar ali uma venda, a gente consegue fazer, olha que legal, eu vi uma receita na internet, eu vou fazer. Então, a gente faz essa análise e isso a gente faz como? Dentro das métricas que as redes sociais trazem para a gente. Então, não é só postar o jornal, né? Ah, o jornal vai ter mais engajamento do que a receita, Bruna? Muito provavelmente. Pode ser que o jornal tenha mais engajamento. Mas isso Tá. não quer dizer que ela não tenha sua importância para a gente entender também o que o cliente está querendo. Mas as métricas é o que vai definir qual plataforma eu vou Exatamente. Eu direcionar para tenho, por o meu negócio. exemplo, eu tenho um cliente que dentro do Facebook dele, os seguidores dele amam palavras cruzadas.
Eles amam, eles comentam, ele dá assim, e ele é uma loja pequena e ele dá assim 50, 60 comentários, que hoje o comentário ainda é mais difícil, né, dentro de uma rede social, porque as pessoas às vezes não querem escrever. É, E eles amam, eles amam. Aquela brincadeirinha, o bingo. Ah, se você se você já fez isso aqui, escreva bingo. Eles adoram, porque é o perfil, é o público, é a métrica que a rede social dele me traz. Então a gente bacana. analisa essas métricas para que a gente e até às vezes uma coisa que a gente pode fazer dentro do comercial, isso já aconteceu em clientes antigos Bruno, eu vou divulgar um bolo da padaria só na rede social. E eu quero ver o quanto a gente vai conseguir atingir. Isso também é interessante de fazer, até para a gente poder analisar o quanto a nossa rede social tá trazendo para dentro da nossa loja. Então a gente consegue trabalhar ali. Por isso que eu falo que a rede social é um meio dentro da estratégia da que a Legal, gente trabalha de marketing. maravilha. Voltando um pouquinho só naquela questão do que eu falei no início, para que o marketing não seja um distribuidor de margem e venda, né? Nós temos que trabalhar alguns indicadores, Sim, né? Então, quando eu digo vamos fazer uma avaliação do nosso departamento de marketing, né? Existem algumas métricas, sim, né? Que você está dizendo. Número de pessoas que estão inscritos no canal, as curtidas, os comentários, tal. Mas trazendo isso para o negócio, né, nós temos outros indicadores para fazer uma avaliação do departamento de marketing também, né? sim, Como, por exemplo, o ticket médio da loja, né? Aonde que o que está acontecendo com o meu ticket médio? Porque o ticket médio ele pode estar ligado a uma exposição, né? Uma exposição bem feita, ele pode aumentar o meu ticket médio, uhum, né? Um mix de produto diferenciado, ele pode aumentar meu ticket médio. Mas o marketing também pode fazer com que o meu ticket médio melhore, sim, não é isso? E além disso, eu tenho elevar o meu ticket médio, obviamente que trazer vendas, nós vivemos sim, disso, né? sim, Ajudar o comercial a efetuar suas vendas sem precisar sacrificar as margens, sim, né? Eu acho que esse é o caminho, é, né? Porque senão nós vamos ficar discutindo, fazendo algo mais para os mesmos, isso. né? E isso vai trazer para a gente uma frustração com relação ao marketing, né? É, e até trabalhar a imagem da empresa, né. Isso tá dentro mas isso tem que estar dentro das outras estratégias. Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar uma campanha, a gente também precisa avaliar, dentro dessas métricas, o que nós queremos, né. Às vezes é uma campanha muito interessante: "Ai, Bruna, eu quero fazer uma campanha, mas eu vou atingir um cliente, 2 clientes". E às vezes é mais interessante a gente desenhar uma campanha em que a gente tem um aumento de ticket médio do que uma campanha que a gente seja só de imagem, por exemplo, ou que traga, ai, olha, isso não é interessante para mim porque vai trazer a imagem, mas o meu ticket vai continuar o mesmo. Ou então forçar um pouco esse aumento de ticket médio dentro da campanha também é interessante. Hoje a Verdade. gente trabalha muito a experiência do consumidor dentro da loja. E isso é muito importante. Isso faz diferença. Isso já está sendo trazido, né? Muitos estudos já trazem isso, que a experiência que o consumidor tem dentro da nossa loja é o que faz diferença. Isso a gente consegue trazer. Você não precisa ser uma mega loja, você não precisa ser uma rede de 20 lojas para você trazer uma experiência diferente. Com uma loja a gente consegue fazer uma experiência Sim. diferente. Isso já é possível. E essa diferença, esses elementos, eles estão ligados a quê? O ambiente? Ambiente, até a própria ação. Então, por exemplo, a gente já fez campanhas em que ele tinha uma verba muito legal. Ele tinha uma verba assim para dentro da loja era legal, mas a gente queria atingir o máximo de clientes possíveis. Então nós, naquele primeiro ano em que nós entramos naquela loja, naquela rede de supermercado, a gente tirou a campanha de carro. Não vai mais ter carro. O carro é legal, o carro, o último carro, ou o iPhone, né? Que todo mundo é um celular que é caro, mas é um celular que todo mundo quer. A gente usou essa verba para prêmios menores, para promover e ali para dar para clientes e eles ganhavam na hora. Então a gente trazia uma experiência, ele ia ter ali não era um sorteio, a maneira dele ganhar era outra,
E ele podia receber o prêmio, ele ganhava na hora, e era um prêmio menor. Porque o cliente, ele não consegue se ver ganhando um carro, mas ele consegue se ver ganhando uma bolsa térmica com cerveja dentro. É verdade. Então, a gente conseguiu atingir ali pelo menos 200 clientes, pelo menos, que saíram da loja felizes. Eles saíram felizes, porque eles saíram, falou, nossa, eu fui lá e ganhei, quero mais. Então, os selinhos, o clube, né, essas estratégias, elas trazem essa experiência para o cliente. Além de trazer uma comunicação visual muito bem feita, um atendimento muito bem feito, uma loja bonita, uma loja limpa. Então, tudo isso faz parte da experiência. Um ar-condicionado, uma loja bem iluminada. A iluminação da loja faz diferença. O cliente, quando é uma loja escura, ele não gosta. Ele pode não te falar que ele não gosta, mas ele não gosta. Né? E isso já tem estudos que já comprovam isso pra gente. Sim. Isso é experiência dentro da loja. Trazer, Bruna, vamos trabalhar um produto novo. Então, vamos fazer uma degustação, vamos trabalhar dentro. Então, agora, começo do ano, o que a gente consegue trabalhar? Todo mundo está fazendo detox. Todo mundo começa o ano fazendo um detox. Será que não seria interessante a gente fazer kits detox para vender para os clientes já prontos? A couve. Né? Eu fui esse dia no mercado, primeira semana de janeiro, a mulher comprou tanta couve, mas tanta couve, eu falei, gente do céu, essa mulher vai fazer um detox, o final do ano dela foi bom. Porque o detox dela tá forte. Quer dizer, será que se ela não tivesse os kits detox, ela já não compraria pronto, põe no congelador? É uma facilidade. Então, isso é experiência. Isso é você pensar na experiência do cliente. Né? Trazer muito o que ele está vivendo, o que a gente pode fazer para facilitar a vida dele. Legal. Pessoal, olha que bacana, hein? Nós estamos falando de um assunto aqui, uma primeira parte, eu quero até deixar o convite aqui para a Bruna, para a gente voltar aqui e falar sobre endomarketing, né? Esse envolver os funcionários nas ações do marketing. Sim. É muito importante isso. Eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco isso. Nós vamos ter um outro módulo dentro desse segmento para falar do trade. Né? Nós vamos trazer aqui a Gabriela, você está convidado a participar com ela também, que eu acho que vai ser muito importante. Verba, negociação de verba vindo do comercial é algo que a gente precisa reestudar isso. Sim. Né? Nós temos caminhos que a indústria prefere e que é bom para todo mundo. Então, a gente vai trabalhar esses 3 episódios para fechar realmente o nosso departamento de marketing, tá? Eu acho que foi muito legal, bacana mesmo o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que o nosso seguidor, aí, o pessoal que está no canal, eles vão colocar lá muitas perguntas para a gente. E aí, no próximo, a gente vai até respondendo, né? Sim. Hoje, para contratar a Realtar, nós temos aí na tela, né, a imagem da Realtar, mas eu acho que dá para gente fazer tangerina, só gente boa, olha. Isso. Né, tá aí a Realtar. Mas Isso. se vocês procurarem lá a agência Realtar, você está sediado em Salto, né? Isso, nós estamos em Salto. Cidade de Salto. Mas atende o Brasil todo. A gente atende o Brasil todo. Maravilha. Então, hoje a gente está aí no estado todo atendendo os clientes. Temos clientes do interior, clientes, né, da capital, Alta Paulista. Nós temos ali várias regiões. Quem quiser entrar em contato com a Realtar, aqui embaixo vai ter as informações, telefone, as nossas redes sociais, nosso Instagram. É só mandar uma mensagem para a gente faz aí um diagnóstico, ajuda o seu departamento de marketing, a sua loja, né, e a crescer e realmente focar no objetivo da sua empresa. Muito bem. Bruna, parabéns. Obrigada. Obrigado por você ter participado. Tenho certeza que seu pai deve ser uma pessoa muito feliz de ter uma filhona como você. Ele é. Inteligente, sabe muito do assunto, tá? E é isso aí, pessoal. Mais um podcast aí falando de varejo com o Armelin. Né? Hoje o nosso tema foi marketing, onde nós vamos ter outros módulos, são mais 3 módulos, para falar sobre essa área importantíssima para o nosso negócio. Grande abraço a todos. Se inscreve lá no canal quem não está acompanhando e manda para o seu amigo lá, acompanha o Armelin lá no varejo, que tem muita coisa boa acontecendo lá. Ô Bruna, só para a gente encerrar aqui, você falou a gente falou de viralizar, né? Sim. Será que se nós fizéssemos uma dancinha aqui agora, viralizaria ou não? Pode ser que sim.
Vamos deixar no próximo, vamos tentar vamos fazer isso? tentar no próximo. A gente, No faz, próximo a gente faz uma tenta. dancinha, né? Pra ver se Pra ver se de repente pega, né? De repente Só que pode pega. ser que a gente atinja um público também que não vai ser, não é do varejo, né? O bom que É não o cara precisa da dançar bem, dancinha. né? O bom que não precisa dançar bem, né? Pessoal, obrigado. Um grande abraço a todos.